Vamos apresentar 2 casos clínicos que foram diagnosticados e tratados no Hospital de Évora. Queria muito brevemente apresentar a nossa equipa. Somos uma equipa que consegue fazer o diagnóstico e tratar a maior parte dos doentes e também referenciar para a cirurgia quando tem indicação. Então a nossa equipa é composta pelo Dr. Pedro Chinita, o diretor da radioterapia e que foi pioneiro na introdução da IMRT. Temos a doutora Dulce, que é a doutora Dulce Nunes, que é a nossa otorrino, que tem a exclusividade do cancro da cabeça e pescoço no nosso hospital e que faz todo o diagnóstico e acompanhamento dos doentes e participa ativamente nas decisões para referenciar à cirurgia. Temos depois o Dr. Sérgio Galo, que é o nosso imagiologista e o único imagiologista consagrado à área da cabeça e pescoço. Também aproveitava, penso que está presente na sala, a doutora Paula Clorinha, que é a nossa médica de medicina nuclear preferida para o acompanhamento dos nossos doentes quando temos dúvidas. E queria agradecer também ao serviço de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço do IPO de Lisboa, com quem nós também trabalhamos quando precisamos de referenciar os doentes para a cirurgia. Então, a doutora Dulce traz aqui 2 casos, 2 doentes que, à partida, são muito parecidos e esse foi o objetivo da nossa seleção. A nossa seleção resultou da dificuldade que temos, muitas vezes, em selecionar os doentes e de conseguir predizer qual será depois a resposta aos tratamentos, porque estes 2 doentes têm dois cancros que são estadiados com o mesmo TNM, com a mesma localização e depois vão ter 2 evoluções completamente diferentes. Então, o nosso primeiro caso era um homem de 68 anos de idade, casado e residente em Portelo, reformado agricultor, que tinha alguns antecedentes pessoais, especialmente de ordem cardiovascular, e também sua DPOC, uma vez que ele era, obviamente, fumador, mais de 20 cigarros por dia e tinha uns hábitos alcoólicos acentuados que tinha reduzido há 20 anos atrás, mas que ainda de vez em quando mantém. A sua medicação habitual e os antecedentes familiares eram irrelevantes. O doente apareceu com uma disfonia progressiva e persistente desde há alguns meses antes da consulta, que foi em dezembro de 2012. Tinha alguma dispneia episódica, mas que ele não valorizava muito, uma vez que ele tinha também a DPOC. A primeira consulta de otorrino foi feita em dezembro e, nessa altura, fizemos a nasofibrolaringoscopia, onde se verificou a presença de uma lesão ulcerada na região posterior da corda vocal esquerda e também com hemiparésia da laringe homolateral. No entanto, não havia adenopatias palpáveis e também não havia invasões, pelo menos na laringoscopia. Foi feito ataque de diagnóstico de laringe e faringe. Não sei se agora, se a doutora Alexandra quisesse comentar aqui as imagens. Pronto, aqui é um bocadinho difícil. Pronto, aqui vemos no plano coronal, portanto, isto era um tumor da corda focal esquerda, que está aqui. Aqui a única coisa que podemos ver é que não parece ter invasão do espaço paraglótico. Vemos aqui a asa esquerda da cartilagem tiroideia. Aqui é uma imagem em janela óssea. Pronto, vemos que há aqui uma assimetria nítida das cordas vocais. Esta é mais gorda do que aquela, não é? E faz este abalamento. Aqui eu penso que esta imagem seria mais para ver a cartilagem, que por aqui parece intacta, não é? Temos aqui a margem cortical e parece que está tudo bem. Depois aqui é a mesma imagem, aquela era em janela óssea, esta é em janela de Partes-Moles. Eu penso que este estudo deve estar sem contraste, parece-me, não vejo aqui contraste nos vasos, mas pronto, vemos aqui, pois se calhar como tinha DPOC e pronto, não deve ter feito. Entretanto, aqui vê-se o mesmo aspecto, não é? Esta corda focal mais densa e um bocadinho mais espessada do que a contralateral, com esta irregularidade aqui no bordo livre. Vê-se uma coisa que é muito frequente, que é uma esclerose da cartilagem aritenoide. O valor preditivo da esclerose cartilagínea para invasão tumoral é muito baixo, portanto, doentes com paralisias das cordas focais têm esclerose das aritenoides, portanto, isto não deve ser valorizado como invasão cartilagínea.
aqui vemos um corte um bocadinho mais superior em relação a este, em plena cartilagem tiroideia. Isto é outro problema de falsos positivos, que é, como vocês sabem, a ossificação das cartilagens não é homogénea e, portanto, nós não podemos valorizar isto como invasão cartilagínea pelo tumor, até porque aqui nem tem tumor, não é? Vemos aqui a gordura do espaço paraglótico, parece bem, portanto, e se virem do outro lado, têm aspectos exatamente idênticos. Portanto, isto é uma assimetria na ossificação da cartilagem tiroideia que é muito frequente e que não deve ser valorizada como invasão cartilagínea. Portanto, parecia ser um tumor da corda focal esquerda, como a Dulce disse, havia fixação da hemilaringe esquerda, ou pelo menos da corda focal, portanto seria sempre um T3, e pelas imagens que eu vi até agora, não vejo nenhuma adenopatia, até que são raras nos tumores da corda focal. Tem um taque cervical que fez depois para estadiamento aí dos gânglios. Pronto, aqui para ver os gânglios, de facto, haverá aqui um ou outro gânglio, aqui outro, mas quer dizer, são tudo gânglios que não têm critérios nem dimensionais nem arquiteturais que possamos considerar patológicos. Portanto, seria um T3N0. Aqui é mais uma imagem, outra vez, da corda focal. Às vezes é difícil, como vocês sabem, nós temos um critério para envolvimento da comissura anterior, que é um espessamento maior que 1 milímetro, mas às vezes, quando o tumor é muito bulky, é um tumor relativamente volumoso, o que faz é um efeito de massa, não é? Faz um volume que ocupa este espaço. Portanto, eu por aqui não tenho a certeza se havia ou não invasão da comissura anterior, mas isso também é uma coisa que eles veem bem à laringoscopia. Nós, habitualmente, é evidente, nós também podemos saber num ataque se o doente tem uma paralisia da corda focal ou não. O que não faz sentido é irradiar o doente 2 vezes, fazer 2 aquisições com o doente a fazer I, porque isto vê-se à laringoscopia e eu não vou irradiar o doente 2 vezes para isso, porque eles já me disseram que havia paralisia da corda focal. Então foi feito aquilo que tinha que ser feito, que era a biópsia. Foi feita uma microcirurgia laringe em suspensão, com anestesia geral, e da anatomia patológica o resultado veio um carcinoma pavimento ossular in situ, mas com focos de invasão, e posteriormente veio feito a genotipagem do HPV, que foi positivo neste caso. Dos restantes exames complementares de diagnóstico, o doente tinha tudo bem, as análises bem, o eletrocardiograma e eco também sem alterações significativas, e foi estadiado como sendo então um T3N0M0, estadio 3 da laringe, com performance status de 0. E agora chegamos à questão, qual a proposta terapêutica para este doente? Não é para votar ainda, não. É, já é. São umas questões semelhantes. Tem que ser rápida a discussão. A questão é tomamos a decisão. Cirurgicamente, é Era possível bom. fazer uma cirurgia funcional ou não? Sim, é possível fazer uma cirurgia funcional. Neste tipo de T3, onde aparentemente não há invasão de espaço paraglótico, aliás, há ali uma pequena discrepância, porque no fundo a biópsia traz tumor indeciso com focos de invasão. Uma pessoa... Quer dizer, como sabem, as regras, as guidelines que se seguem, dá várias hipóteses de escolha, não é? Pronto, e neste caso era um T3, exato, era um T3, um T3N0, que realmente optámos por fazer, então, a primeira opção, digamos assim, e aquela que achámos que era a melhor para este doente. E ele fez, então, a quimio-radioterapia concomitante com cisplatina semanal. Nesta dose, iniciou a 26 de fevereiro de 2013 e foi colocada a sonda para alimentação. Este doente era um doente um pouquinho difícil, como alguns dos nossos doentes. Sim. Eu acho que esses doentes, os tumores da laringe carótica, desde o T1, T2, T3, N0 da corda focal, ficam bem tratados com radioterapia ou com cirurgia. Nestes casos, Por isso é que é sempre discutível. fazer cirurgias com pouca morbilidade, em que o doente continua a manter as funções. Eu, mesmo sendo radiooncologista, que não quero fazer radioterapia a todos, acho que esses doentes poderão fazer cirurgia, principalmente porque muitos deles continuam a fumar e a beber e vão ter a seguir um outro tumor que vai mesmo precisar da radioterapia. Para que este aqui, eu acho que fica bem. Pois. É assim, isto não tem a ver com ser radio-oncologista, tem a ver, queremos tratar os doentes. Pois. Está lá, então. E haver Pronto, e entretanto, então, foi feito o tratamento. A radioterapia que nós temos no nosso hospital é uma radioterapia de intensidade modelada, que usa esta tecnologia do RapidArc, e foi feito, então, o tratamento até 19 de abril de 2013. Foram libertados 50 graus sobre as áreas de drenagem ganglionar e 70 sobre a lesão primária. São aqui algumas imagens cedidas pelo Dr. Pedro Chinita.
A consulta, mais tarde, ele depois foi então à consulta de follow-up, em maio, ainda tinha algum edema das aritenoides, alguma mucosite oral e faríngea, mantinha ainda alguma disfagia para os líquidos e sólidos, mas a laringoscopia mostrava que já não se via lesão tumoral e mais tarde, em julho, foi já retirada a sonda, já se alimentava bem e isso permitiu-nos chegarmos então a um resumo. Temos um doente, que era um CPC da corda vocal, no T3N0M0, estadio 3, fez a quimiorradioterapia e Até preciso acrescentar temos aqui que o ataque de doente também controle. era alcoólico e fumador. Sim, mas entretanto, por Por acaso, isso que o HPV aqui é secundário. não é? é claro que é secundário, sim. Mas, Ataque de aliás, foi uma controle que surpresa. fizemos, sim, Uma casualidade. mas Ou falso positivo. sim, este doente, por acaso, consegue manter ainda a abstinência do tabaco e do álcool ao longo destes meses. Ataque de controle que tenho aqui, algumas Ataque de imagens, controle. já não há evidência de lesão, nem sequer lesão residual, nem nas adenopatias, ainda há algum edema ali à volta das aritenoides e tudo, mas de resto ele mantém-se bem. Este ataque agora já feito em março, continua sem evidência de qualquer recidiva e está bem. E com boa coisa. A mobilidade? Ele assim, consegue mover, quer dizer, mas não tem uma abertura, um espaço glótico tão bom como tinha se não tivesse tido o tumor, claro. Mas ele está bem. Eu passo... Sim, eu gostava, se calhar, para não demorarmos mais, passava já para o segundo caso, porque é muito semelhante. A história clínica é só um homem um pouco mais novo, uns 56 anos, que não tinha grandes antecedentes pessoais, também só colesterol e hipertensão, também com hábitos... ele é mecânico de automóveis e, como mecânico de automóveis, todos os dias à tarde, ao final do trabalho, tem que ir beber cervejas e sabem como é que eles são, não é? Pronto. A diferença, ele tinha uns antecedentes familiares pesados. O pai faleceu com 74 anos com cancro da próstata, o irmão faleceu aos 42 anos com cancro da mandíbula e tem um irmão vivo tratado de cancro da próstata. A história é semelhante, uma disfonia progressiva e persistente desde o final de 2012. A consulta do otorrino em março de 2013, onde se via também uma massa exofítica, aqui uma massa exofítica no terço médio da corda vocal esquerda, com uma lesão no cruzada e parecia estender-se um pouco para o ventrículo laríngeo e também aqui era só uma ligeira parésia da hemilaringe, ela ainda mexia, a corda vocal ainda mexia. Pronto, e então mexia, mas muito pouco, não é? Este é o ataque inicial, feito em abril de 2013. Não sei se quiser vir comentar. Pronto, aqui mais uma vez temos a imagem janela óssea em que se vê que esta corda vocal tem um bordo livre bastante irregular e é um bocadinho assimétrica com a outra. Há um espessamento aqui da comissura anterior que é nítido, mas apesar de que isto é uma janela óssea, a cartilagem, mais uma vez, aqui a margem posterior da cricoide e as asas da tiroide parecem bem. Aqui é com contraste, estamos num plano muito acima, isto é o nível do ocioide, pelo menos o espaço pré-epiglótico aqui está livre, isto é a margem fixa da epiglote. Não há gânglios aqui nesta imagem. Uma imagem em janela de partes moles mais abaixo, outra vez a mostrar aqui o tumor da corda vocal. Parecia um tumor relativamente grande, que parecia ocupar praticamente toda a corda vocal, com extensão aqui à comissura anterior. Um bocadinho de esclerose aqui da cartilagem aritenoide e aqui também da cartilagem da asa esquerda da cartilagem tiroideia. Aqui um corte mais abaixo no anel da cricoide. Há aqui também algum espessamento no andar infraglótico. Eu não sei se este tumor tinha aqui extensão infraglótica. Vamos ver se há mais imagens. Parece ter um bocadinho, estão a ver aqui, já estamos ao nível do anel da cricoide. Parecia haver aqui um bocadinho de extensão infraglótica do lado esquerdo e a tal esclerose que eu já vos falei aqui da cartilagem tiroideia, um bocadinho assimétrica, mas isto não tem um bom valor preditivo para a invasão, portanto não seria considerada invasão cartilagínea. Aqui nas imagens, pelo menos que eu vi até agora, não vi assim nenhum gânglio com dimensões ou arquitetura patológica e pronto. Este caso, à partida, parecia ser um pouquinho mais avançado localmente, mas na mesma era classificado, foi feita a cirurgia, não é, para se fazer a biópsia, foi feito também o diagnóstico de carcinoma pavimentocelular. Os resultados da tipagem do HPV vêm sempre, geralmente, a posteriori, já um tempo depois. Eu só os pus aqui por uma questão também para tentarmos discutir um bocadinho essa situação. Neste caso, este doente era um HPV negativo. Então, este doente foi estadiado, o mesmo estadiamento do outro doente. Era um T3, embora aparentemente ali com talvez um pouquinho mais avançado localmente, ligeiramente,
com algumas dúvidas se tinha aquela extensão subglótica ou não, mas era na mesma um T3, um N0, M0 da laringe, estadio 3, com performance status de 0. Porquê que eram T3? Disseram Esse- que só havia uma parésia da... Exato, mas é que por um lado ela já não mexia... A diminuição da mobilidade é T2, a fixação é T3. Exato, mas por outro lado havia esta dúvida na extensão subglótica e na extensão... Não altera o T2 Pois. ao T3. Não Mas- altera o T2 ao T3. Qualquer das maneiras... Em termos práticos, eu acho que os casos são semelhantes, Sim. embora eu não sei se fizeram uma biópsia orientada à infraglóte. Porque isso Não. infraglóte, para Não mim, foi. cirurgião, para fazer uma cirurgia parcial da laringe, uma extensão à infraglóte pode ser Laringectomia total. sinal de interdição. Depende Pois. se houver extensão à infraglóte, onde é que é? Se é na parte mais anterior, onde eu tenho algum campo de manobra, ou se é na parte mais posterior, onde não tenho nenhuma margem de manobra, e então Pois. seria uma laringectomia total. Isso para mim é muito importante. Daí que as cirurgias parciais, o cirurgião que vai fazer a cirurgia parciais, é muito importante ver o doente, discutir com o imagiologista. Não. Pois. Tinha aqueles procedimentos, mas que das... Sim, pois. O oncologista, quando está numa reunião de consulta multidisciplinar e ouve a palavra cirurgia, laringectomia total, é hora de intervir. É hora de intervir. Sim. Porque este caso, eu não intervia nada, deixava de discutir com a radioterapia e tal, e vocês e tal, e estava ok. A partir do momento em que o doente vai para uma cirurgia mutilante, a questão que salta logo para cima da mesa é: e há lugar a estratégia de conservação de órgão ou não? Conservação local e funcional. Isso que é preciso ver. E é essa a discussão. Está aqui. Mas eu aqui não sei responder porque faltam alguns dados. Mas assume, vamos lá para avançar, estamos assumindo. Sim. Eu acho que tinha aqui para uma laringectomia total. Eu penso que ele era mais um T3 do que um T2. Um T3, mais Sim, uma vez, mais não é- T... Há T2 que tem de ser laringectomia A melhor total. Pois. E há T3 Era uma que não tem. laringectomia. Era, para este doente era. Agora, se assumirmos que é uma laringectomia total, eu até partilho da opinião. Mas eu não sou fundamentalista, acho. Entendeu? Muito bem. Portanto, os restantes exames complementares também estava tudo bem, era um doente aparentemente saudável. E então, qual eram as propostas terapêuticas para este doente? Pronto. Se calhar vamos tentar responder mais rápido, que é para avançarmos. Pronto, e lá está. Este caso era realmente semelhante ao anterior. Pegávamos exatamente nas mesmas guidelines, se assim quiséssemos, e fizemos a mesma decisão terapêutica. Uma quimio-radioterapia com cisplatina semanal, a mesma dose, o mesmo RapidArc e MRT, que temos disponibilidade de ter isso no nosso hospital. Este doente, de início, teve uma boa tolerância ao tratamento, depois começou com alguma mucosite e fez uma neutropenia febril, acabou por suspender a quimioterapia a 18 de junho, mas também já foi mesmo quando terminou o tratamento completo, a 27 de junho. Ou seja, de resumo, a mesma situação, CPC da corda vocal, um T3N0, fez os tratamentos de quimio-RT e a consulta, um mês e meio depois, ainda mostrava, aqui era um bocadinho difícil, porque havia ainda muitos sinais inflamatórios na corda vocal esquerda e na comissura anterior. Portanto, ficava-se na dúvida se não havia ali, eventualmente, ainda alguma persistência do tumor. E um edema muito acentuado da supraglote era muito difícil conseguir avançar com o nasofibroscópio, porque ele depois ficava com alguma dispneia. Sim. Queria dizer mais qualquer coisa sobre o tratamento da Sim. os campos de tratamento, que áreas é que foram tratadas. Isso, se calhar, temos que perguntar depois ao Dr. Pedro Chenita. No outro, aqui, doses diferentes, sobre volumes diferentes no mesmo dia. Fez 1,8 grays dia até 59,4 grays nas áreas ganglionares de risco e 2,12 por dia até 69,96 na área tumoral primária. E áreas tumoral primária consideraram a laringe também a subglótica? E este é o TAC de reavaliação, a 13 de agosto, que mostrava ainda bastante edema. Não sei, doutora Alexandra, quer só ouvir falar, embora... Porque este... Assim passávamos logo depois ao outro, onde aparece o ganho. Onde é que está a coisa? Pronto, aqui na TAC de controle o que se vê é um edema aqui relativamente difuso e simétrico, aqui com grande espessamento aqui na zona das cartilagens aritenoides. Não há assim nenhuma assimetria ou densificação ou persistência de realce de contraste valorizável. Eu acho que há aqui mais imagens. Aqui vê-se também o edema dos seios piriformes parcialmente colapsados, o espaço pré-epiglótico.
talvez aqui um ligeiro abaulamento ainda desta corda focal esquerda, mas que não é muito valorizável. E pronto, portanto, eu por aqui diria que seria uma resposta completa local. Em outubro o doente começou a queixar-se realmente de mais dispneia e na laringoscopia já não se conseguia avançar com a laringoscópia. Ele tinha realmente um edema muito acentuado das aritenoides e da parede da faringe e foi feito então um ataque de urgência que nos revelou alguma coisa de novo. Pronto, o aparecimento de um gânglio que não estava anteriormente e a eventualidade de haver também uma recaída localmente. Aqui houve a dúvida, não é, se seria uma recidiva ou uma persistência tumoral, eventualmente, porque nós de início não houve a maneira de saber, uma vez que parecia ter havido uma resposta completa. Como tal, o doente foi solicitado o apoio do IPO de Lisboa para fazer a cirurgia de resgate e foi submetida a laringectomia total com esvaziamento ganglionar cervical bilateral em dezembro de 2013. A cirurgia e o pós-operatório correram bem até janeiro de 2014, onde ele começou a ter muitas dores na região do traqueostoma, parecia que estava a perder a mucosa da traqueia. A ideia quase é como se fosse uma reação alérgica à cânula da traqueotomia. E realmente ele voltou lá em janeiro e foi observado e realmente era uma recidiva local da neoplasia, já com infiltração cutânea, tanto junto ao traqueostoma como também na região submentoniana, com alguma necrose da cartilagem traqueal. Neste momento foi considerado então para iniciar cuidados de tratamentos paliativos dentro do facto de já não ir conseguir ser curado. Iniciou a quimioterapia com carboxeloda e cetuximab a 21 de janeiro, depois foi mudada, porque teve uma hemorragia junto ao traqueostoma, foi mudada para carbo mais 5-FU mais cetuximab. Neste momento já tinham performance status 2. As lesões junto ao traqueostoma também houve o aparecimento depois de uma fístula, ele tinha saída de saliva e alimentos junto à traqueostomia. Teve feita a alimentação exclusiva por sonda, depois até começou a melhorar, ele neste momento até está ligeiramente melhor, embora ainda tenha um prognóstico muito reservado. E pronto, e então era por isso que queríamos discutir estes casos. Pois pronto, isto foi um pouco, não consegui, não pedi, não tive tempo de pedir ao IPO para me mandar isso, pronto. Eu não tenho comigo, mas é só se pedir ao IPO, certeza que tenho. Pois. Mas. Não, eu não recebi. Não, a gente não recebe. Tem que se pedir. Pois. Mas o doente é assim, porque depois o doente é um doente misto, ao fim e ao cabo, não é? O doente está a ser seguido de lá e está a ser seguido de cá. Sim. Sim, mas é que eu estava a dizer, o doente, depois, esta indicação de que era um tratamento para ser tratamento paliativo no hospital da área de residência, sem indicação cirúrgica e tudo, foi feita pelos colegas do IPO que tiveram acesso ao resultado da anatomia patológica. Portanto, ele teve na consultação terapêutica do IPO e de lá vem encaminhado para nós, portanto, eles tiveram acesso a esses resultados. Isto não deve ser uma recidiva, isto deve ser uma persistência tumoral. Exatamente. Também é isso que é que Pois. Este caso, eu aconselho, a Ana sabe disso, eu até aos internos distribuímos, há um artigo muito engraçado sobre field cancerization, que é o nome que isto tem. Acho que estamos todos aqui a falar do mesmo, se é recidiva, se é persistência, aquela área está toda sobre as mesmas alterações e está toda minada isso e este doente nenhum prognóstico tratado desde o início. Pois. Já vimos muito. Também vemos doentes com laringectomizados, que isto é o dia a dia, também dos doentes que vão para a cirurgia para a laringectomia. Portanto, infelizmente, este é o. Eu só não percebo aqui uma coisa, isto é de oncologia, não percebo aqui uma coisa. Porquê é que aparece aqui o carboplatino com o xeloda, é assim uma variação já ainda menor do extremo, não é? Pronto, é um doente muito frágil. Xeloda metido no meio disto. É um doente muito frágil, que tem uma facilidade para desidratar e é um doente que não estava, quando regressou em janeiro, nutricionalmente muito débil e estava com pior estado geral. Neste momento
está a fazer um tratamento um bocadinho mais convencional e está a recuperar e já ganhou peso. Pronto, naquela altura quando nós o recebemos, achámos que o doente provavelmente não iria beneficiar sequer de quimio. Eu estou a dizer isso, por exemplo, no hospital jamais era impossível e eu era logo chamado à Comissão de Farmácia porque é que estava a dar celular. Posso? Sim, eu se calhar até gostava. Pode tirar. Pois é, mas isso é um ponto importante. É que agora, como genérico, nós devemos também manter a Tu ainda queres dizer alguma coisa? Não há duas leis, não há De? duas coisas diferentes. documentário Mas para mim, destas não considero assim as coisas. Sim, mas o Xelod é assim que é fio, não é? Podia dar jeito, mas não pode ser. É isso mesmo que tocaste agora no dedo na frente. Eu acho que não vamos entrar em diálogo. É evidente que este doente, a posteriori é muito fácil a gente decidir. Provavelmente deveria ter sido caracterizados aqueles gânglios que ele tinha já inicialmente e que provavelmente eram positivos. E provavelmente este doente seria submetido a uma tiroidectomia, a uma laringectomia total com esvaziamento bilateral. Se calhar, não estou a dizer, ninguém sabe se os resultados seriam melhores. Falta-nos uma bolinha de cristal e casos maus todos nós temos, infelizmente.